Boa tarde a todos e todas. Nós vamos iniciar a nossa roda de conversas de hoje, que tem o nome Formas e Ações. Esta é a quarta edição de um ciclo de encontros chamados Encontros Criativos, os arteterapeutas daqui e de lá. Dessa vez, os arteterapeutas daqui, do Rio de Janeiro, é a cidade, com os arteterapeutas de lá, que vêm de Recife e também de São Luís, no Maranhão. A ideia desse encontro é conversar um pouco sobre as formações em arte-terapia, né? Esse tipo de treinamento específico, e os benefícios que esse tipo de trabalho, que é essencialmente vivencial, né, traz na profissionalização do arte-terapeuta, e também compartilhar com vocês um pouco os benefícios que esses profissionais egressos desses cursos têm trazido às suas comunidades de origem. Eu vou começar apresentando a nossa debatedora, né, que é a Andréia Graupe, que ela vem de Recife e ela é, além de arte-terapeuta, formada pelo Pomar. Lá em Recife, ela é psicóloga, mestre em ciência das religiões, ela é coordenadora de um curso de formação de arte-terapia, que se chama Traços, e que já existe assim, há muitos anos, e que tem, de certa maneira, transformado, né, a cidade de Recife no âmbito da arte-terapia, com os alunos, então, egressos desse curso. A Andréia também é membro fundadora da Associação Pernambucana de Arte-Terapia, e ela é diretora do Espaço Rizoma em Saúde Mental. Ela vai conduzir, né, os debates, mas como a gente tem esse mote dos arteterapeutas daqui e de lá, eu vou aproveitar para apresentar o outro arteterapeuta que vem de Recife, que é muito conhecido. Ele é o Paulo Campelo. O Paulo Campelo, além de arte-terapeuta, ele é médico, ele é pós-graduado em clínica médica, ele também é um arte-terapeuta formado pela Clínica Pomar, lá de Recife, ele é pneumologista e professor da Universidade de Pernambuco, de 3 disciplinas: pneumologia, arte-terapia e saúde e arte. E o Paulo, ele tem um trabalho incrível, que já acontece há muitos anos, que é um programa de trabalho através da arte, que se chama A Arte na Medicina. Às vezes cura, de vez em quando alivia, mas sempre consola. Depois que todos estiverem devidamente apresentados, aí o Paulo vai contar um pouco sobre esse trabalho incrível que ele tem lá. Bom, vamos lá. Vou passar para a Andréia. Andréia, agora é com você. Primeiro, boa tarde a todas, todos. É muito bom estar aqui, acho que nessas rodas, né, de conversa, que a gente pode chamar assim, e tem uma sensação de aconchego, né? Assim, tanta gente conhecida que a gente vai vendo. E antes de apresentar outras pessoas, assim, só dizer que eu estou bem feliz, ainda mais porque nessa roda tem 2 pessoas que me conduziram muito ao caminho da arte-terapia, né? Que fizeram alguns laços importantes, o Paulo e a Ângela, e depois a gente fala sobre isso. Eu queria apresentar a Ângela Filippini, ela dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-la. Ângela é arte-terapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arte-Terapia, diretora acadêmica da Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha,
e doutor em Ecologia Social pelo EICOS UFRJ. E queria apresentar também de lá, né, de pertinho de Ângela, o Alex Xavier, que é médico homeopata, arteterapeuta, formado também pela Pomar, e terapeuta de Zen Shiatsu. Ele dá aula de bioética e cuidados paliativos, né, na formação. Então, sejam bem-vindas e bem-vindas. E aí eu passo a palavra, devolvo a palavra para a Ângela, né, que segue nas apresentações. Obrigada. Eu vou, então, apresentar o André, né, que o André ainda não foi apresentado, e o André ele tem a missão de iniciar os trabalhos. Mas, antes de eu apresentar o André, vou falar um pouquinho das nossas regras, né, de convivência. Então, assim, cada um de vocês tem assim uns 10 minutinhos para ir falando, e as falas elas vão rodando, né, entre todos, para que todos tenham a oportunidade de falar. É claro que cada um de vocês, com todos os méritos profissionais, poderia ocupar muito bem todo o tempo. Mas a gente vai precisar, né, dividir. Então, o André é produtor cultural, é arteterapeuta e é consultor em economia criativa. Eu pedi ao André para ele abrir os nossos trabalhos aqui hoje, porque certamente um arteterapeuta que também é produtor cultural sente na pele a importância das relações de arte, cultura e arte-terapia. E, sobretudo, num período pandêmico como o que a gente está vivendo, né, sente na pele também todas essas limitações, dificuldades e ampliações que a arte e a cultura pode trazer, né, para as coletividades e também pode oferecer como suporte do trabalho do arte-terapeuta. Então, a palavra é sua, André. Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao convite que recebi da Ângela para participar dessa discussão. E, para mim, já é um dos atributos do espaço online, a gente conseguir reunir num espaço tão pequeno de tempo pessoas dos mais diversos lugares. Isso nos possibilita uma troca, né, dentro da sua diversidade cultural, que é incrível. Né? E eu queria também saudar todos e todas em nome da Andréia e da Eliane Ribeiro também, que são duas parceiras, a Eliane também que faz parte dessa jornada da arte-terapia junto com a gente aqui no Maranhão. Eu também sou presidente da Associação de Arte-Terapia do Maranhão, né? Estamos aqui iniciando, né, um caminho nesse processo de formação. Bom, me foi dado a missão de iniciar esse tema, e o que me vem logo à mente é exatamente do que nós nos aproximamos nesse momento em que fomos obrigados a nos isolar, né? No momento em que nós somos obrigados a nos distanciar das pessoas, obviamente também nos aproximamos ou nos reaproximamos de outras questões. E aí eu faço um caldeirão de fatos e de circunstâncias, né, que eu acho que sincronicamente dialogam entre si, que no momento exato em que a gente vive atualmente no país uma ruptura das políticas culturais, né, o que durante muito tempo houve um empoderamento econômico do setor cultural, e isso não afeta apenas a economia da cultura diretamente no que diz respeito aos artistas e aos produtores culturais, mas nos afeta num todo como consumidores, né, e na nossa relação com essa produção simbólica presente na arte e na cultura. Né? E aí uma discussão ampla que foi feita dentro do campo artístico e cultural tem a ver muito, inclusive, com uma tentativa e uma contínua tentativa de criminalização do espaço artístico e criminalização da produção cultural.
né? E nós, arteterapeutas, eu vou usar a palavra obrigado, somos mais que obrigados a olhar para isso de uma forma crítica, né? Não podemos olhar isso como algo, né, distante de uma estratégia realmente organizada para desarticular o papel da arte e da cultura na construção social, né? E aí, paralelo a isso, a gente vê o espaço virtual, que a princípio visto como um espaço que nos separa, quando a gente começa a fazer esse debate de que as relações afetivas presenciais estão sendo prejudicadas em função de uma vivência no mundo virtual, da utilização do WhatsApp, da utilização das redes sociais, é ele que nos conecta, ou que nos reconecta no momento que somos obrigados a nos isolarmos socialmente. E aí os artistas exercem um papel fundamental nesse processo, que é o compartilhamento do seu processo criativo, né? O compartilhamento do seu processo artístico e cultural, utilizando as redes para oferecer, né, essa criação, e a gente começa a perceber o quanto isso exerceu e está exercendo até agora um papel fundamental para essa conexão e essa reconexão afetiva, né? Porque, na verdade, quando isso eu fui percebendo à medida em que fui acompanhando todo esse processo, porque, na verdade, os artistas entram numa imersão também buscando uma tentativa econômica nessa experiência, mas quem consome essa produção criativa é acolhido e, de uma certa forma, devolvido para um lugar que, a princípio, está ameaçado, começa a ficar vazio, né? Começa a ficar escuro, né? Então, nessa experiência sombria, nessa experiência noturna, na pandemia, a produção artística e a produção cultural no meio virtual vem como um instrumento fundamental para dizer para todos nós que nós fazemos parte, né? Que nós não estamos sozinhos, que nós estamos interligados e que nós estamos conectados, e essa conexão ela é simbólica, além de tudo, né? Ela é ritual, ela é mítica, né? E a arte ela tem esse poder de nos revelar e de nos colocar nesse lugar. E talvez isso tenha sido, acho que não é nem talvez, com certeza isso tenha sido um bálsamo sagrado de acolhimento e um bálsamo sagrado de cura para muitas pessoas que não tiveram recursos pessoais ou até mesmo recursos familiares de enfrentar os aspectos, né, da pandemia nesse processo desse isolamento social. E eu até fiz uma sugestão de temática que a Ângela, inclusive, ficou muito envolvida com essa temática, que eu chamei de teias virtuais e histórias que conectam afetos, né? De repente, nós começamos a usar todas essas redes para contar nossas histórias e para ouvir as histórias do outro, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. Nós abrimos essa webinar aqui para ouvir histórias de lá e ouvir histórias de cá, né? Então, eu queria finalizar minha fala acreditando veementemente que a gente inaugura agora um novo tempo, né? Eu tenho até brincado com essa questão do novo, porque no meu negócio, por exemplo, eu costumo dizer que nós estamos voltando para o futuro, né? Voltando para o futuro no sentido de que nós fomos obrigados a nos reconectar com coisas que nós deixamos para trás, né? Tem muito a ver com o símbolo do Sankofa, né? Que é um símbolo da espiritualidade sagrada de Gana, e ele fala da necessidade de olhar para o futuro sem jamais esquecer de olhar para trás e ter o poder de tomar decisões para mudar coisas que já foram realizadas, né? Então, esse processo de desaceleramento que a gente passou agora, talvez tenha uma razão fundamental de nós realizarmos uma reconexão com coisas que nós deixamos para trás, né? E eu queria finalizar fazendo a fala de um pajé, que ele diz o seguinte, que o maior problema da humanidade nesse momento é que nós nos esquecemos de nós mesmos, e nós precisamos nos lembrar dos pactos que nós fizemos para essa existência. Então, eu acredito que agora a gente tenha realmente a oportunidade de olhar para esses pactos, né? Isso tem muito a ver com o mito
do Onibodeorum, que é um mito iorubá do Portal da Existência, que fala sobre esses pactos e os caminhos de destinos, né, tanto pessoais como coletivos. Então, eu finalizo aqui a minha fala saudando a todos, né, esperando que a gente tenha uma boa reunião e que a gente possa realmente compartilhar histórias vibrantes. Obrigado, Andréia. Obrigado, Ângela. Obrigada, André. É muito bom te ouvir, né, nesse lugar que vai trazendo, né, esse cenário da pandemia e de coisas que foram, assim, solapadas e atingidas, né, um pouco desmontadas, a cultura, esses atravessamentos, né, de desmontes que vem, e como também isso é a potência, né, a potência do cuidado e a potência das coisas. E aí você começou falando, assim, das aproximações possíveis, né, então a gente fica, e acho que uma das questões aqui é ver as aproximações possíveis e as potências de cuidado e de saúde. E eu queria convidar o Alex, né, a partir um pouco de tantos fios possíveis, né, André, assim, que eu poderia pegar na tua fala, mas, assim, nessa história do cuidado, né, do autocuidado, nesse momento específico de pandemia, né, porque, assim, não tem como a gente fugir dessa reflexão disso que a gente vive, né, que estamos imersas e imersos, e aí como é que você pensa isso, né, Alex? Boa tarde para todos, para todas. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui nesse espaço, podendo contactar com tanta gente, estou vendo um monte de carinhas aqui na minha tela. E, bom, eu acho que essa questão do cuidado pessoal, ela é uma questão central na nossa vida e uma questão que eu acho que a gente pode abordar mesmo com as especificidades dessa comunicação virtual, né? Dar aula, se comunicar através desse, né? Eu estou aqui diante de uma tela com uma luzinha acesa, e eu olho para a luzinha e imagino todo mundo que está aí, vejo vocês, as carinhas aqui, mas estou aqui sozinho, na minha casa, no meu quarto, e vejo que o que a gente ganha nessa comunicação é poder falar dessa dimensão pessoal, dessa aventura pessoal que está sendo viver todas as contenções, todas as limitações que uma pandemia nos impõe. Esse contato com a nossa finitude, com a mortalidade, com a fragilidade da vida humana, que uma pandemia nos bombardeia diariamente com lembranças de que a vida é frágil e vivemos na insegurança, e precisamos criar pontes para nos sentirmos vivos, né? E eu, por exemplo, que sempre fui um daqueles críticos mais ferrenhos desses métodos virtuais, sempre gostei do contato, minhas aulas são cheias de exercícios, de todo mundo estar junto, eu fui formado em somaterapia, então adoro fazer coisas coletivas. De repente me vi no desafio de agora, como é que eu enfrento, como é que eu faço isso desse jeito, né? E aí vão surgindo, né, o desafio faz com que a nossa fantasia seja ativada, a nossa criatividade fique potente, né? E aí a gente vai buscando aquilo que faz a nossa humanidade pulsar, né? Então, quando eu me preparei aqui para esse encontro, pensei em compartilhar alguma dessas técnicas que, para mim, têm me ajudado muito a manter o meu trabalho, manter o meu exercício como arte-terapeuta, né? Primeira coisa, a força da música popular brasileira, né? Incluir nas minhas aulas sempre um momento de MPB, em que eu pego a ajuda desses maravilhosos poetas da nossa música popular, para trazer aspectos novos e instigantes sobre o tema trabalhado. Agora eu estou dando aula de cuidados paliativos, então tinha uma sessão em cada aula que é a MPB no Hades, né? Então eu peguei um monte de músicas que falam sobre morte, que falam sobre transformação, e tem sido estímulos fantásticos, né? No dia em que a gente trabalhou, por exemplo, Pedaço de Mim, foi um chororô miserável, inclusive do terapeuta, né? Porque nós temos poesias e músicas que são aquelas dilaceradoras, né? E eu uso uma técnica muito simples, que eu peço que as pessoas ouçam a música e escolham o verso que mais lhe tocou,
né? Ou usando um argumento que eu acho bacana na arte-terapia, é isso. Qual o verso que vai te escolher dessa música? Né? Inverter essa relação, que eu acho que já é sempre instigante. Isso tem sido muito legal. Eu vejo que essa é uma ponte de aquecer o coração, tanto pela beleza do que é dito, quanto pela beleza das melodias e arranjos. Então, eu sempre escolho uma versão bem bacana, de preferência não aquela mais ouvida, mas alguma coisa com um bom intérprete, com um bom arranjo, e trabalho isso como estímulo, né? Outra coisa que também foi muito legal foi propor que se compusesse em cada aula, fizesse um scrapbook, né? Ou seja, que cada aluno fosse registrando criativamente, e aí o scrapbook dá essa liberdade, você pode colar, pode desenhar, pode fazer o que você quiser. E legal que agora, fechando o curso, a gente vai fazer uma exposição virtual de todos os trabalhos, e acho que é legal também uma forma aí de todo mundo poder ver seus trabalhos, de criar uma coisa junta, dentro desse mundo virtual que parece tão estéril para essas criações coletivas. Então, eu achei que também essa foi uma saída bacana para poder enfrentar essa dificuldade, né? Outro tema que eu acho também, para mim, foi muito inquietante é o perigo e o cuidado de não trabalhar, não trazer exercícios que possam criar um impacto emocional muito forte, que eu não posso estar junto para dar uma assistência sequer ao momento. Então, eu acho que há necessidade de o nosso contrato com os nossos alunos, nos nossos encontros, ser refeito, lembrando de todos esses cuidados e da responsabilidade que cada aluno tem também de sinalizar se precisa de socorro. Eu sempre recomendo que façam terapia durante o trabalho. Essa cadeira, por exemplo, de cuidados paliativos, a gente fala da morte e da finitude o tempo todo. Não é fácil lidar com esse tema. Então, eu sempre recomendo no início, eu falo, quem ainda não faz terapia, eu acho que é uma boa hora para começar. Não deixem de buscar auxílio, porque vamos mexer em temas que podem ser muito delicados. Mas também lembrar de que, dentro do nosso próprio espaço, podem me solicitar que as pessoas tenham esse compromisso de se cuidarem e poder dizer se a coisa está pesada demais. E também, na elaboração dos exercícios, procurar sempre deixar um espaço que facilite a reflexão. Então, eu gosto muito do texto criativo ou do desenho livre, quando você mexe com alguma coisa emocionalmente muito forte, oferecer já no mesmo grupo de trabalhos algo que facilite a reflexão. E eu gosto dos dois. Acho que a coisa não verbal do desenho, da pintura é legal, mas depois também, olhando para isso, registrar em palavras, né? Porque aí você já ajuda a pessoa a traduzir aquele teor emocional em verbo, e isso ajuda a pessoa já a começar um processo de elaboração que eu acho que pode nos ajudar a ter um pouco mais de segurança nessa aventura de tocar em corações e mentes à distância, né? Bom, é isso. Eu gostaria de agradecer essa participação e devolver a bola aí para a gente continuar o jogo. Obrigado. Tá. E a gente vai seguindo o fio, né, Paulo? Também queria te ouvir um pouquinho, né, nessa história de que maneira a arte-terapia, né, no momento atual, pode colaborar nesses processos, né? Eu tenho colaborado nos processos de cuidado e autocuidado. Boa tarde a todos. Como já foi mencionado, a gente está vendo várias carinhas de pessoas que eu já não vejo há muitos anos. Eu acho que logo no início eu vi Paulo, que eu acho que faz teatro, arte-terapeuta, apareceu por aí, depois não ouvi mais. Mas de vez em quando está aparecendo pessoas. Isso é um prazer muito grande, como também na anterior, que a Ângela promoveu, pessoal da Argentina, Adriana, Marcelo, gente que eu não via em congressos há 15, 20 anos. E o que eu vejo no momento atual não é só o processo em relação à arte-terapia, mas tudo que eu pensei na minha vida de como a arte poderia contribuir na saúde, eu vejo agora nesse momento. Vai completar 25 anos que a gente tem um projeto que foi falado, né? A arte na medicina, às vezes cura, de vez em quando alivia, mas sempre consola, que a gente implantou na
Universidade de Pernambuco, na Faculdade de Ciências Médicas. Então, são 25 anos agora, em 2021, e temos 15 projetos. E quando eu vejo agora, com o processo da pandemia, tudo que eu pensava e que imaginava que a arte poderia trazer na saúde, parece que está sendo distribuída, está sendo degustada. Primeira coisa, quando a gente faz arte na saúde como processo de divulgação, o que a gente mais vê aí, você utilizar a música, o rap, a grafitagem, o cordel, a arte plástica, a dança para divulgar as ações que tem que ser usada como prevenção e como também vai ser usada para os processos de vacinação. Então, é a arte sendo usada na promoção da saúde. Use máscara, faça isso, distância social, e use a música, use a dança, e você vai explicando que as pessoas necessitam desse processo. Aí vem um segundo aspecto, seria o aspecto arte-terapêutico. Alguns de vocês já mencionaram, e a gente sabe que a arte-terapia pode ajudar muito. Mas o que mais a gente percebe em algumas situações, o processo arte-terapêutico não necessariamente com a filosofia arte terapêutica, com a formação, etc. Tal. Mas, por exemplo, eu estou com vários pacientes que eu estou utilizando, eu não sei se vocês me veem, mas o próprio Covid deixa uma alteração muscular muito grande. E aqui, eu não sei se vocês estão vendo, eu estou usando um ganzar. E eu estou usando e você usa toda essa musculatura aqui. São pacientes que tem uns que não aguentam nem fazer esse som. Então, é o instrumento musical sendo utilizado na reabilitação e na fisioterapia. Um outro processo muito simples. A gente está aumentando a sensibilidade palmar dos pacientes. Inclusive, se usa isso também em criança que nasce antes do tempo, né? Outra forma que você pode utilizar, se eu colocar lateralmente, você vê que eu estou usando todos os tendões e todos os músculos da mão e do braço. Isso é a terapia com arte. Você pode usar também o pandeiro, como você falou do samba aí, né? Mas eu posso usar um forró. Você está mexendo com toda a região de mão. Você pode usar o violino, você pode usar o violão, a bateria como coordenação motora para a perna, para o braço, etc. Então, é usar a arte dentro de um processo de fisioterapia desses pacientes. E o que mais vão ter necessidade, que é essa gaitazinha de R$30. Eu estou usando retos abdominais, musculatura intercostais, musculatura acessória diafragma, fisioterapia respiratória. Então, é a arte, de uma maneira geral, sendo utilizada na saúde. Um terceiro aspecto que eu acho que é extremamente importante, que é a transformação também que a arte pode trazer, tanto no processo de arte-terapia filosófica com formação, mas também a utilização da arte. A gente tem vários pacientes que se trataram no Evaldo Cruz de doenças cardíacas, de doenças pulmonares, infantis, câncer, etc., e que hoje eles frequentaram muito lá no hospital essas escolinhas de arte, e hoje em dia se formaram em música, se formaram em artes plásticas, são profissionais. Então, a arte entrou na saúde como agente transformador. Mas isso não poderia passar por aí. Teria que ter o quê? Depois que eu terminei o curso da Pomar, de arte-terapia, eu vi, não, eu tenho que ampliar mais e eu tenho que semear na Universidade de Pernambuco vários estudantes a ver a importância da arte. Foi quando, então, eu introduzi a disciplina de arte-terapia. Faz 11 anos e mais de 1.100 estudantes da área de saúde da Universidade de Pernambuco tiveram, pelo menos, uma semente plantada do benefício da arte-terapia pode trazer. E logo em seguida a gente fez uma outra disciplina que é saúde e arte para o curso de saúde coletiva. E essa aí é obrigatória, não é uma eletiva, para que eles possam utilizar dentro do processo de saúde coletiva a parte da arte. E finalizando o bloco, que eu acho super importante, é que a gente tinha na área de saúde, principalmente na medicina,
uma obesidade tecnológica e estava ocorrendo uma desnutrição humanística. O que é que o Covid trouxe? Nunca precisou tanto no mundo de tecnologia de ponta de última geração. Você pegar o vírus, você pegar o RNA, DNA de vírus, as imagens de ressonância, a pesquisa da vacina, isso é tecnologia de ponta. Mas, ao mesmo tempo, nunca se precisou tanto de um lado humanístico da medicina. Para acolher esses pacientes que estão na UTI, que não podem ver seus parentes e amigos, para acolher o profissional de saúde que está sofrendo muito, que trata lá de frente. O sofrimento é uma coisa absurda, e principalmente os familiares. Eu tive paciente, vários deles com problemas de sofrimento por estar internado, o sofrimento de familiares e o sofrimento de profissionais de saúde, inclusive familiares meus que ficaram 20 dias internados dentro de uma UTI. É um sofrimento absurdo. Então, essa parte humanística fez com que mostrasse que você pode ter na área de saúde e na medicina uma tecnologia de ponta de alta qualidade, mas, ao mesmo tempo, você não pode esquecer do lado humanístico. Você vai ver aí que vários pacientes, os médicos que trabalham com ele dentro da UTI estão cantando no ouvido deles. Você vê outros pacientes aqui mesmo, acho que em Petrolina, em Pernambuco, o médico de frente, UTIsta, levantou a paciente com Covid e dançou um forró com ela. Quer dizer, é a arte sendo utilizada como proposta humanística, é a arte sendo utilizada como processo de fisioterapia, a arte sendo utilizada como processo pedagógico acadêmico, a arte acolhendo, a arte tendo como base principal divulgação da área de saúde. Então, a gente tem uma miscelânea de possibilidades da arte. Eu digo sempre o seguinte: a arte é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem na área de saúde. E, para fechar, eu diria, quando eu terminei o curso de arte-terapia na Palmar, a gente precisou trabalhar para tentar ver a regulamentação do arte-terapeuta. Nós tínhamos 420 mil médicos e apenas 14 médicos arte-terapeutas, incluindo o Alex, que fazia parte de um deles. Então, veja como é que pode, numa área de saúde que tem 400 e tantos mil médicos, há alguns anos atrás, a gente só ter 3 ou era 14 arte-terapeuta médico. Isso é uma tristeza, e eu espero que essa semente que foi plantada possa, daqui a uns 5, 6 anos, a gente ter muito mais arte-terapeutas da área de saúde e, evidentemente, da área médica. Obrigada, Paulo. Cumpri os 10 minutos. Eu disse a Ângela que ia cumprir 10 minutos. Eu estou com o relógio aqui, Ângela. Cumpri os 10 minutos. Olha, para não dizer que é brincadeira, olha, para não passar do tempo. 10 minutos em ponto. Fica tranquilo, Paulo. Isso faz parte da arte também, viu? Ô, Paulo, é muito bom te ouvir, né? E eu estava lembrando que daí você falando da semente, né? Dessas sementes que vão sendo plantadas, né? E vão gerando outras coisas. E me lembrei daquele conto, né? A canção de Yunus, que a gente nunca sabe o alcance, né? Das coisas que a gente fala, coloca, e de alguma maneira, se eu tô aqui hoje, tem a ver contigo, tem a ver com o teu projeto. Né? Eu acho legal dividir esse caos rapidinho, porque quando eu cheguei de São Paulo, eu não conhecia ninguém aqui em Recife. E a primeira coisa que eu ouvi, assim, que tinha a ver com a arte, nessa ligação com a saúde, não era arte-terapia exatamente, mas era o teu projeto Arte na Medicina. E foi através de você que eu fui fazendo outras conexões que me levaram, né, para o caminho da arte-terapia. Muito bom. Queria agradecer aqui, mais uma vez, isso. E aí eu passo a palavra para a Ângela. Ok. Então, eu estou ouvindo todo mundo aqui e estou me lembrando de um filósofo que eu adoro, que é o Franco Berardi, que ele está desenvolvendo uma teoria filosófica, né, de pandemia e pós-pandemia, e ele convoca as pessoas para fazerem a reativação poética das coletividades. E eu sempre que tenho uma oportunidade, eu lembro aos arteterapeutas que nós somos bons nisso. Nós sabemos fazer muito bem a reativação poética das coletividades. Fazemos assim, temos um instrumental amplo, diverso, divertido, prazeroso, colorido,
para fazer essa reativação poética. Então, vamos aproveitar, né, esse momento que nós temos uma possibilidade efetiva de contribuir. E aí eu queria voltar à fala do Paulo, porque em 2006, eu creio, se não foi 2006, você me corrige, mas eu acho que foi 2006. Vocês organizaram na Bahia um congresso de medicina e arte. Foi 2006, em Salvador? Foi? Então, olha só, gente, eu já andei pelo mundo em eventos de arte-terapia. Aqui no Brasil já fui a muitos, mas esse evento de medicina e arte foi realmente o melhor evento que eu já participei na minha vida. Foi incrível. E havia assim umas cenas absolutamente inesquecíveis. Eu estava ouvindo você e estava me lembrando que foi convidado o ministro da Saúde da época, e ele chegou assim com toda a pompa e circunstância para fazer um discurso. E aí, junto com ele, ou sem que ele esperasse, subiu no palco uma pequena médica dos Doutores da Alegria. E aí ela desconstruiu aquela história toda, assim, e o público, as gargalhadas, e em algum momento aquele ministro da Saúde, que realmente eu não me lembro mais qual que era, ele teve que capitular, né? Desconstruir aquele personagem com toda aquela impostação que ele ia começar a fazer e conversar, né? Assim, de uma forma mais humanizada, sobre tudo o que estava acontecendo ali naquele congresso. Nunca mais me esqueci disso, porque realmente o trabalho criativo, né, o trabalho artístico, o trabalho expressivo tem os seus poderes, realmente tem, né? E essa questão que você coloca, né, por que será que os médicos são tão poucos, né? No âmbito do trabalho arte-terapêutico, realmente eu concordo com você. Que pena que são tão poucos, porque seria tão bom, né, para todos, não só no momento pandêmico, mas sempre, que houvesse uma humanização através da arte. Nós temos uma pessoa do nosso círculo no Rio de Janeiro, que é um terapeuta junguiano bastante conhecido, que se chama Paulo Pinho, e o Paulo introduziu em uma faculdade de medicina, como terapeuta junguiano que ele dentro desse contexto da humanização, né, da medicina através da arte, uma disciplina de cinema. E ele gosta de contar que no primeiro ano foi assim um estranhamento absoluto, e que 15 alunos, assim um pouco contrafeitos, se apresentaram para cursar a disciplina. Mas que no ano seguinte foram 55 e uma grande fila de espera, porque não podia passar de 55, porque o lugar, né, não era online, e o lugar onde eles tinham a aula não ia acomodar mais que 55 pessoas. E aí, alguns anos depois, saiu uma reportagem que a Universidade de Cambridge, de medicina, estava colocando a arte, né, como uma disciplina para preparar os médicos para o trabalho que eles precisam desempenhar com pessoas. E nós somos aqueles profissionais que todo dia, em todas as horas, trabalhamos com a mediação das artes. Então, precisamos, fundamentalmente, que a cultura esteja fortalecida, que as artes estejam fortalecidas, que as pessoas compreendam que nós não estamos tratando de banalidades, que fazer uma mancha colorida, fazer um risco torto, pode ser absolutamente salvador na vida emocional de uma pessoa num determinado momento. Então, eu acho que é muito importante que a gente mantenha essa percepção e as alianças necessárias ao trabalho criativo. Não somos só nós, são todas essas pessoas que podem trabalhar com arte. Essa questão que o Paulo colocou do som, né?
eu tenho um estudo de música por gosto meu particular, né? Não tem exatamente a ver com a minha vida de psicólogo ou de arte-terapeuta, mas eu gosto muito de trabalhar com os meus grupos de arte-terapia com ritmo. Eu acho que fazer ritmo junto é extremamente integrador, né? Trabalhar com ritmo junto ajuda as pessoas a entenderem sobre uma dimensão secundária, que é se ater a regras. Então, eu entro no tempo certo, eu saio no tempo certo, eu tento ver o que o outro que está do meu lado está fazendo e eu tento me chegar nesse outro através dessa energia vital que se manifesta no ritmo. Então, acho que você tem toda a razão, né? Quando você traz esses elementos musicais, eles são muito bem-vindos, né? E eles são universalmente comunicadores. E já que só para terminar, que vou devolver para a Andréia. E já que o Alex falou da música, né? Também me veio à mente uma música, não sei, acho que é do Vinícius, que Se Todos Fossem Iguais a Você, né? Não tem uma música assim, que é uma música de sofrência, fundamentalmente de sofrência, mas eu quero trazer essa música para um outro contexto, né? Se todos fossem iguais a vocês, médicos que levam a arte para os cuidados paliativos, para o trabalho bioético, para recuperar o paciente de Covid, que maravilha viver! Não é isso a música? Vamos lá, Andréia. Então, eu acho que essas rodas ajudam, né, a sensibilizar um pouco as pessoas, né, no que para a gente parece óbvio, que não é óbvio, né, para muitas pessoas. E aí, falando da música, eu vou compartilhar uma história, assim, muito rapidamente, porque no inimaginável, né, quando começou a pandemia, eu trabalho, dentre outras coisas, com alguns usuários no serviço de saúde mental, longevos, com diagnóstico de demências, basicamente Alzheimer, né? Então, a gente, no começo, imaginava que seria inviável trabalhar com essas pessoas, né? Então, por uma questão de inclusão digital, e aí como é que seria? E como é que seria também a questão da atenção, né? Assim, em frente a uma tela. E a gente tem visto que a música tem sido um caminho incrível, 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 né? Porque a música ela sustenta a relação, sustenta a memória, e consegue, assim, trazer um benefício incrível. Então, salve a música, né? E aí eu passo a palavra um pouquinho para André. A gente está falando de música, né, André? Tu que é da área da cultura. Queria te ouvir um pouquinho. Essa questão da música me lembrou traz um pouco do mito do mago cantor, né, que tem a ver com a música primordial, né, que tem a ver com os mitos originários, com os mitos de origem, né? E a Ângela trouxe uma questão que eu uso muito com a questão da música. Eu sou do teatro, eu sou da cultura popular, né? A música está muito presente no meu processo também. Essa música que é organizadora, né? A importância do tambor, né, como um referencial dessa música que pulsa, né, trazendo a relação realmente da grande mãe, né, e do acalento, né, e da nutrição. Então, a música como um papel fundamental. E essa tua experiência com os clientes com diagnóstico de Alzheimer, durante 7 anos eu trabalhei como arte-terapeuta em uma clínica de gerontologia, e a música era a ferramenta que mobilizava essas pessoas. Né? Eu fui trazendo algumas impressões com relação a isso, e aí eu cheguei no som do coração. Né? Alguém perguntou ainda há pouco sobre a questão do mito que eu citei, que é o mito do Nibodeorum, o mito do portal da existência. E esse mito, ele é um mito que ele organiza o jogo de Eridiologum, que é o jogo de Búzios, né? E a invocação do jogo de Búzios, ele fala o seguinte em Yorubá: Okamimó, Okandi Bobolayó, que nesse momento fale a verdade do coração. Né? Então, a música como originária, trazendo a batida do coração, ela traz o princípio da própria vida, né? Nos lembrando que nós estamos vivos, e esse mito Yorubá, ele lembra que esse pacto tem a ver com o coração. Né? E aí eu queria aproveitar para falar um pouquinho desse mito, dentro do que a gente está falando, que ele é um mito que ele fala sobre a existência, quando Orumilá
na tentativa de criar a humanidade, não tinha que colocar o sopro divino da existência. E Nanã oferece a ele a sua matéria orgânica, a terra molhada, para que ele pudesse modelar a humanidade e ali colocar o sopro divino. Mas com uma condição, que quando esse sopro se esvaísse, quando esse sopro fosse embora, essa matéria orgânica, deveriam ser devolvidos a ela, a terra, né, a grande mãe, a Gaia, a Nanã. E assim Orunmila acatou a proposta de Nanã e deu a Ajalá, o grande deus artesão, a missão de modelar esses corpos e contar a cada uma dessas cabeças uma história. E quando nós chegávamos diante do portal de Ajalá, ele nos oferecia uma cabeça e nos contava a história que tinha sido contada dessa cabeça. No momento que nós aceitávamos essa cabeça, esse ori, né, essa consciência, nós pactuávamos o nosso caminho de destino. Mas quando nascíamos aqui, nessa existência, o nosso corpo, o nosso ará, era muito pequeno para o tamanho de informações do pacto que nós havíamos feito. E apenas com o desenrolar, o crescimento desse ará e a expansão dessa consciência, nós teríamos, então, realmente consciência desse pacto, consciência desse caminho de destino, consciência desse mito, né? E eu costumo dizer que na arte nós exercemos essa função de reconexão com esse desejo do coração, com esse desejo, com esse pacto desse mito originário, porque ali é nos devolvido o mito vibrante, o símbolo vibrante, através dos ritos das religiões, né? E aí, quando se fala da questão de ouvir esse coração, tem a ver muito com esse encontro entre o amor e a alma, que o resultado é a criatividade, né, e um caminho de autonomia e de realização, e é o que tem a ver com o que toda essa experiência criativa nos devolve, né? Ou seja, tem a ver com aquilo que eu falei no início, que é a fala do pajé. Nós somos lembrados daquilo que nós desejamos diante do portal da existência, aquilo que nós pactuamos com o nosso coração, né? A experiência oracular, ela é uma experiência que ela nos lembra acerca daquilo que nós esquecemos, né? E quem fala é o Ocan, né? É o coração, porque foi naquele momento despertado através de uma experiência amorosa. E a gente vai, né, ampliando essa rede, né, fazendo essa rede, ouvindo essas histórias, né, da música, da musicalidade, e aí, assim, a gente vai pensando que não tem música sem corpo, né? Alex, tu que tem essa relação, né, falou que foi da Soma, e tem um trabalho, né, me parece, com o corpo, e fala um pouquinho pra gente, conta essa tua história pra gente. O corpo né, um dos espaços importantes da gente trabalhar e ter contato, né? E acho que é uma das grandes desafios nesse momento é a gente trazer movimento para o corpo, exercício para o corpo, atenção ao corpo, através desse contato, né? A música vai trazer um aquecimento e uma motivação pelo ritmo para o movimento, né? Só que é esquisito você dançar sozinho, né? É estranho você, na sala, e fazer alguma coisa que aqueça a pessoa para dançar, né? Então, uma ideia que eu tive, que comecei a usar e com um resultado que eu acho interessante, é pedir que as pessoas busquem no seu espaço de casa algo que possa ser companheiro dessa dança. Por exemplo, um lenço, ou um filó, ou uma toalha, qualquer coisa com qual você possa dançar junto, né? E com isso você cria, então, uma parceria para essa dança. E se for um pano leve, que o vento cria movimento, isso já inspira e conduz a pessoa para um outro lugar, né? E isso eu acho um recurso bastante interessante, né? Que seja pegar uma almofada ou dançar com uma vassoura, como tinha a brincadeira de passar a vassoura, mas existem formas da gente instigar, então, para que se desenvolva uma forma, para a mesma pessoa que não consegue se mover sozinha, que ela tenha um estímulo, uma parceria a conduzir para isso.
Outra coisa que eu acho legal lembrar também, assim, eu adoro a MPB e acho que é um tesouro inesgotável, mas acho muito legal a gente trabalhar também, ampliando a possibilidade de sensibilização dos alunos com a música clássica, né? Com a música de outros estilos que a gente não costuma ouvir tanto. Elas tocam de uma maneira muito especial, né? Então, eu acho bacana trazer esse estilo, principalmente, por exemplo, para acompanhar uma pintura espontânea, para acompanhar alguma coisa, algo que não tenha letra e que vá direto à alma, vá direto à emoção e que conduza também a pessoa a traduzir aquilo em imagem, né? Então, acho que a música vai estar sempre uma bela parceira para a gente aquecer essa relação tão fria que é a relação virtual, e que a gente deve procurar também a melhorar com o movimento. Esse fim de semana agora que passou, eu fiz um workshop com o Grupo Corpo de Belo Horizonte, que foi fantástico, e além de adorar o Grupo Corpo, eu estava muito curioso de ver como é que eles iam fazer para ensinar dança desse jeito, né? E achei maravilhoso, porque pegaram passos muito simples, as trilhas sonoras do Corpo são sempre maravilhosas, né? São músicas arrebatadoras, e com passos muito simples que eles iam ensinando, primeiro pé, depois coloca braço, depois coloca a cabeça e tal, criar pequenas frases coreográficas, né, que estimulassem todo mundo a começar a dançar junto, e foi assim que eles fizeram, né? Mas eu acredito que depois também de você fazer uma coisa que já tem uma forma, você pode soltar para que a pessoa crie com liberdade, né? E essa experiência de dançar para você, né, de dançar do seu jeito, né, sempre lembrando, não tem certo e errado, não tem... É o teu movimento, né? Honre ele, deixe ele acontecer. Esse é um estímulo muito bacana da pessoa descobrir, poxa, eu também posso, não importa a minha idade, não importa a forma do meu corpo, não importa o que eu saiba ou não saiba fazer. A dança e a expressão artística pertence a todos, né? E acho que essa é uma maneira muito bonita da gente se incluir. Certo, Alex. É muito interessante ver esse movimento, que eu acho que essa vida, né, nesse campo de internet digital vai convidando a gente para democratizar, né, uma série de coisas, né? A gente vê o corpo ali, né, o Grupo Corpo chamando a gente. E aí eu vou devolver a fala para a Ângela, mas eu queria dividir um poema que me veio agora da Estela do Patrocínio, é bem curtinho, mas que eu acho que ele pode ser um alimento para a gente nesse momento, né? A Estela do Patrocínio era uma mulher negra, foi, enfim, usuária, né, moradora da Juliana Moreira durante muito tempo, e ela diz assim: pelo chão você não pode ficar. É dito, pelo chão você não pode ficar. Porque lugar da cabeça é na cabeça, lugar de corpo é no corpo. Pelas paredes você também não pode. Pelas camas também você não vai poder ficar. Pelo espaço vazio você também não vai poder ficar. Porque lugar da cabeça é na cabeça, lugar de corpo é no corpo. A gente vai chamando a arte, né, para a gente habitar esse corpo de maneira livre e poética. E te passo a palavra, Ângela. Obrigada, Andréia. Eu te agradeço porque você me forneceu assim um link, porque quando você fala, né, dessa pessoa que trouxe essa visão tão adequada, né, sobre relação de cabeça e corpo, eu me lembrei aqui de Stamira, né, também usuária da área de saúde mental, catadora de lixo, não é? E Stamira dizia o seguinte: tudo o que a gente imagina na realidade é. Né? Então, sábia Stamira. Mas eu queria, o nosso tempo já está começando a ficar curtinho, mas eu queria, então, lembrar, né, relembrar, porque eu sei que todos vocês têm isso presente, que a arte-terapia é uma prática integrativa e complementar, né, de saúde, e a maioria das práticas integrativas e complementares de saúde, elas nascem dos saberes tradicionais, né? Elas nascem naquele lugar, né? Naquele tempo muito antigo, em que as pessoas elas podiam estar um pouco mais além dos saberes acadêmicos. Elas tinham saberes
vitais. Né? Então, em 1976, quando foi feita a Conferência Internacional de Saúde em Alma-Ata, e que se lançou o documento das práticas integrativas e complementares de saúde, se convidou, né, ou se desafiou as pessoas a encontrarem maneiras suaves de tratar. É isto que está escrito naquele documento, né, um documento da área de saúde internacional. Maneiras suaves de tratar. E essas maneiras suaves de tratar, elas foram buscar como fonte e suporte os saberes tradicionais das culturas primordiais, porque eu não compartilho com a forma de dizer que são culturas primitivas. Não, elas são primordiais, porque elas chegaram antes. E nessas culturas primordiais, arte faz parte da vida, né? Como a nossa população nativa, né, os chavantes, eu creio, eles têm uma expressão para falar de arte que é ao areté, feito com vida. Então, esse é o convite. Façamos as coisas com vida, porque quem transita muito no meio acadêmico, por conta das atividades, enfim, docentes, etc., às vezes percebe que acaba um jogo de regras tão incrível que vai como secando essa energia vital criativa. A gente precisa de espaço, o corpo precisa de movimento, o ouvido precisa de som, o olho precisa de cor. Isso é reativação poética. Vou devolver para você, Andréia, que está chegando aquela hora que nossos convidados fazem a sua fala final e aí nós vamos abrir para as perguntas, né? Que algumas já estão listadas aqui, que já chegaram. Tudo bem? Devolvido para você. Obrigada, Ângela. E aí eu fico, né, com essa bola, com esse fio, e quem se sente convidado, né, para ir começando a fechar essa roda de hoje. Eu posso começar? Pode, Paulo. Eu vou aproveitar que a gente falou um pouco de música. Nós fundamos a Orquestra dos Médicos de Recife há 25 anos e a gente toca nos hospitais, nas UTIs e tudo. Nesses 25 anos, enquanto o André falava sobre a música, o poder da música, a Ângela falava da ritmicidade, etc., um dos momentos mais sensibilizantes que eu tive, a Orquestra dos Médicos estava tocando num hospital para 300 pacientes no Jardins. E no final disseram para mim, olha, tem um paciente aí que quer cantar. E aí eu cheguei, eu digo, ótimo, é isso que a gente queria. Aí me aparece um senhor de uns 90 anos, com a sonda urinária, e ele disse, o senhor é o dono da banda? Aí eu digo, eu sou, eu não ia entender bem, né? A gente viu que era uma pessoa que não tinha uma certa... vamos dizer, era do interior, uma série de coisas. Ele disse, eu queria cantar. Eu digo, pois não, qual é a música? Ele disse, não, eu vou cantar sem acompanhamento. Pode ser? Claro. E esse cara fez praticamente 50% da população chorar. Ele ficou aboiando durante 5 minutos. O aboio, para quem não conhece, é quando aquele vaqueiro faz para os bois. No final de tudo, ele chorando, me abraça e diz, doutor, muito obrigado, eu estou aqui há 3 meses esperando minha cirurgia de próstata. Estou morrendo de saudade de minhas vaquinhas. E nunca me senti tão feliz aqui no hospital poder cantar. Então, a música é aquela que pega e traz no coração. E uma outra coisa, Ângela, na Espanha, um professor de cálculo conhecidíssimo, cálculo 1 e cálculo 2. O cálculo 1 é jazz, porque ele diz que o jazz tem uma ritmicidade que tem tudo a ver com o cálculo, né? Então, eu penso assim que, finalizando em relação à arte, à música, tudo isso, da experiência desses 25 anos, eu fecharia com o que eu penso. Teve um paciente que esteve comigo e, para finalizar, eu dei uma receita para ele. E na receita tinha assim,
tem o R do médico, né, com os 2 tracinhos, e eu coloquei os 2 R e botei arte 2 vezes por dia, sempre. Datei tudo, ele olhou e entendeu. Fechou, não fez uma pergunta e saiu. Quer dizer, a arte trata a alma, a arte trata o corpo, a arte trata tudo. É um dos principais remédios que nós temos dentro da medicina. Paulo, e acho que, né, ultimamente tem circulado uma fala, né, assim, uma frase na internet que eu acho muito convidativa e inspiradora, que é ficar sem arte sufoca, né? Então, acho que é isso, né? Então, a gente vai... e eu outro dia estava brincando, e lembrei muito até de tu, Paulo, porque eu estava dizendo que a arte-terapia ela é uma fisioterapia pulmonar simbólica, porque ela ajuda a gente a respirar, né? Ela vai ajudando a gente, ela promove respiros, né? E aí eu passo a palavra. A disciplina de pneumologia, vou finalizar realmente. A gente tem muitas aulas práticas, André, que eu faço dramatizando, né, André e Alex. Você é o paciente, você é o médico, você é o familiar. Depois de certo momento, eu digo, agora inverte. Você é o familiar, você é o médico e você é o paciente. E eles passam por todos os momentos para sentir, dentro da dramatização, o que é ser médico, o que é ser paciente e o que é ser familiar. É muito importante para que a gente não se esqueça desses tantos lugares que a gente ocupa, né? E como é que a gente se sente nesses tantos lugares, né? Alex, André, quem se sente convidado? Bom, eu posso falar, Andréia. Bom, eu queria finalizar, concluir aqui minha fala, falando um pouco, contribuindo um pouco com a experiência da utilização da arte-terapia no espaço de formação online, com algumas percepções, né, que foram sentidas nesse processo. Uma das coisas foi uma experiência pessoal. Eu sou professor do Cláudio Brasil Atelier, né? O Cláudio Brasil ele tem turmas no Maranhão, no Rio, em São Paulo, e agora também começando uma experiência em Portugal. E eu, eventualmente, 2 vezes ao ano, ia até o Rio para poder dar aula para as turmas de formação do Rio. E no âmbito, na experiência da pandemia, em menos de 2 meses, eu consegui trabalhar 7 disciplinas, né, nessa experiência do Rio e de São Paulo. Isso foi uma experiência incrível, né, porque logo no início uma dificuldade com a ferramenta, mas aí eu fui percebendo coisas como a ampliação e a diversificação desses espaços, desses corpos, né? Porque no momento que a gente abre essa tela, a gente olha uma imagem ampliada de cada um de nós, que tem a ver com a nossa casa, com os objetos da nossa casa, com a nossa roupa, né? Com a forma como a gente se disponibiliza diante dessa tela. E isso provavelmente conta muito mais coisas a respeito de nós mesmos do que o espaço dentro de uma sala de aula. Uma outra questão é a diversidade que isso proporciona de professores, de formadores, né, com os seus múltiplos olhares culturais, né, como a gente consegue, então, levar professores dos mais diversos cantos do Brasil para falar das nossas práticas e das disciplinas da formação, com a experiência do Nordeste, com a experiência do Sul, com a experiência do Centro-Oeste. E isso é muito importante para o processo, para que a gente possa construir uma visão crítica sobre essa diversidade cultural brasileira, né? Considerando que nós temos um país geograficamente muito extenso e como isso impacta nas mais diversas visões que a gente tem acerca do mundo. Uma outra questão é a dinâmica metodológica, né? Eu tenho uma metodologia que eu batizo ela de oracular, né? Pelo fato de eu ser oraculista também, ser iniciado no jogo de Eridiologu, no jogo de Búzios, quando a gente trata com o Ifá, quem começa falando é o oráculo, né? Ou seja, o símbolo começa falando, e a partir da experiência simbólica a gente começa ali um caminho de autoconhecimento na experiência oracular. Então eu levo isso para o meu processo como professor, né, na formação,
Então, eu começo sempre com uma produção simbólica, com uma produção criativa, dentro do tema que a gente vai falar, para que o símbolo nos apresente qual o caminho que nós vamos seguir com a experiência desse conhecimento. Isso tem dado a oportunidade, eu percebi como ferramenta, o espaço de troca com os alunos, né, para que se torne também essa experiência mais dinâmica e considerando os diversos poderes, histórias e conhecimentos de cada um. Então, essa diversidade de conhecimentos construídos juntos para o entendimento de uma determinada temática e descentralizando esse papel do professor e do mediador e compartilhando esse processo. E, por fim, o desafio de nós, né, as terapeutas criativos, né, nos desafiar à utilização de novas ferramentas de tecnologia para conseguir compartilhar o nosso trabalho. Então, tem sido desafiador, tem sido amoroso, né, acolhedor e muito importante essa experiência que a gente está tendo agora, de olhar essa diversidade de pessoas e de histórias e como a gente tem transformado isso numa grande experiência de sabedoria, de troca de sabedoria. Obrigado, Andréia. Obrigada, André. A gente passa a palavra, então, para Alex. Alex, agora você não tem escolha. Olha, eu queria colocar aqui 2 aspectos que eu tinha pensado, tinha elencado aqui, acabei não falando, né? Primeira questão do compromisso numa relação virtual, onde, de repente, se eu fizer assim, eu desapareço. E essa é uma coisa que esse meio nos permite, né? Outra forma é eu falar assim, por exemplo, ou pessoas que a gente só vê a testa, né? Então, eu acho que existe uma necessidade de uma leitura, e como nós junguianos dizemos que nada é por acaso, dar significado também a essa pessoa que expõe o seu cabelo, mas não os seus olhos, né? Ou aquela pessoa que desaparece no meio da sessão e depois só aparece no dia seguinte, né? Ou nunca mais aparece, né? Então, aprender e como a gente estabelece, aí eu acho que a importância do contrato, né, da gente anunciar isso, falar disso, denunciar esse mecanismo de fuga, de ocultação, que se manifesta facilmente num meio como esse. Um outro aspecto é a questão do tempo. A atenção para estar ligado, focado numa tela, eu sinto que ela é menor do que quando a gente está ao vivo. Então, por exemplo, eu tenho feito atendimentos, meus clientes estou atendendo pela internet. Então, normalmente, minha consulta de homeopata é 1 hora, né? Mas eu noto que muitas vezes em 50 minutos, em 40 minutos, já se esgotou, principalmente na terapia, nos processos terapêuticos. Então, acho que a gente pode repensar que isso precisa ser compactado, porque é muito difícil, é cansativo manter a atenção quando tem todo mundo aqui em volta da gente que nos chama a atenção, o gato que passa, a campainha que toca, o interfone, né? E a gente precisa conjugar essas coisas também, né? Agora, eu queria fechar mesmo citando Fernando Pessoa, que eu acho que a poesia sempre nos guia, e principalmente esse trecho que eu acho tão especial, que diz assim: navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito dessa frase transformada à forma para casar com o que sou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada, Alex. A gente respira, né? A gente aproveita para respirar juntas e juntos, para deixar assim a força da palavra poética, né? Da palavra que cria, né? E pulsando em cada um de nós. E muitas pessoas, né? Eu estou vendo aqui rapidamente nos comentários, né?
tem falado que, assim, que bom, né? Que bom esse encontro, né? Realmente é muito bom esse encontro, né? Acho que isso é uma das coisas boas mesmo, que esse momento convidou a gente e que é irreversível, né? Então, quando essa pandemia passar, a gente continua, né, se conectando, né, dessa maneira. Acho que a gente abriu uma porta que a gente não vai voltar mais, né? Eu espero. E a gente vai abrindo para as perguntas, né? A gente vai chegando nos finalmente aqui. A gente vai abrindo para as perguntas. Ângela, você quer abrir? Sim, eu quero encaminhar aqui uma questão de perguntas e também fazer um esclarecimento para todos, que sempre alguma coisa fica sem ser respondida, né? Isso, inclusive, vale para a vida em geral, há sempre perguntas sem respostas, mas aqui nesse contexto, como vocês têm o nosso contato, quem não se sentir contemplado, é só mandar um e-mail, um zap, que depois a gente segue conversando. Mas eu tenho, então, duas perguntas que eu vou dirigir para você, Andréa, porque é a função do debatedor, né, dar a palavra a todo mundo, mas precisa ter a palavra também. Então, eu vou fazer um combo, né, com duas perguntas. Para você falar um pouco, né, assim, o que é fazer intervenção urbana em arte-terapia, né? Porque eu sei que vocês, em Pernambuco, fazem isso assim muitíssimo bem. Mas aí eu vou juntar aqui com uma pergunta, só um minutinho, porque nessas coisas de conexão... Ah, tá. A pergunta é dirigida especificamente para você. É o seguinte: as culturas populares utilizam cores, musicalidade, danças, formas para lidar com a intensidade, vida, morte, vida, em que as diversas sabedorias populares podem contribuir para a prática arte-terapêutica. O que podem nos ensinar sobre o autocuidado? Então, entregue o combo. Duas perguntas guardadas na caixinha, tá? Para você. Obrigada, Ângela. Eu vou tentar, assim, responder de maneira sucinta, né? Acho que a Ângela toca, né, em dois módulos que a gente tem, né, aqui em Pernambuco, na formação, e que são duas questões muito caras para a gente, né? A cidade, a ocupação, né, da arte-terapia na cidade, a saída, né? A gente tem, às vezes, uma prática muito do consultório. Aqui em Pernambuco a gente tem uma formação mais clínica, mas a gente também tem, assim, um olhar muito cuidadoso para a arte e para os processos urbanos. Então, fazer arte, intervenção urbana, acho que é deslocar, né? Convidar as pessoas no mais criativo para levar arte-terapia, assim, em lugares inimagináveis, né? A gente tem, assim, uma série de intervenções que a gente fez, eu queria dividir uma. Tem até uma pessoa que participou, ela está aqui, eu estava, né? A Adriana, ela participou dessa intervenção, que foi muito linda, que era O Sombrinha Boa, né? Porque a gente às vezes acha que é uma coisa muito complexa fazer uma intervenção urbana e a gente fica, né, se perdendo nas complexidades, e a gente pode ir para uma coisa muito simples. Às vezes o simples é mais difícil, né? Mas como o criativo é a nossa ferramenta, então uma turma pensou nessa intervenção que se consistia numa coisa assim muito linda, que era ir para uma ponte no centro do Recife num sábado, meio-dia. Para quem nunca esteve no Recife, né, no centro do Recife, ou na cidade do Recife, meio-dia é um sol enorme. E as pessoas não têm hábito de usar sombrinhas, né? Então, esse grupo invadiu essa ponte como uma ação de cuidado, né, e de reflexão, de provocação para o cuidado, que era convidar as pessoas para dar uma carona numa sombrinha. E essa sombrinha, alguém está falando sol de rachar, é mesmo de rachar. Essa sombrinha, ela tinha, assim, amarrada nas pontas, alguns algodões com lavanda. Então, além de você ganhar uma carona, né, da pessoa, você ainda ganhava uma boa conversa e ia, assim, respirando na lavanda, ia tranquilizando. E foi incrível, foi extremamente potente, foi muito bonito. Então, a gente, né, gosta aqui de provocar esse convite. Tem uma série de outras, né, tipo a parada obrigatória, que era uma parada de ônibus, então as pessoas iam lá e liam poesias, né, e também eram convidadas para um lounge, também no centro da cidade. Então,
essas intervenções, além de sair, né, dos ateliês e das clínicas, elas convidam a gente a se repensar, né, a repensar o nosso fazer enquanto arteterapeutas e de que maneira a gente pode contribuir para uma cidade mais harmoniosa, mais poética, mais cuidada, né, cuidando de todo mundo e cuidando mutuamente. E a questão da cultura popular, acho que tem a ver, né, de alguma maneira com isso, porque a gente não imagina a cidade sem arte, né? E assim, de que maneira a cultura popular pode contribuir a isso? A pergunta, de que maneira a cultura popular pode contribuir nos processos de autocuidado, né? Eu acho que assim, é inquestionável esse cuidado. A gente também tem um módulo aqui em Pernambuco de cultura popular e saúde, né? Porque entende assim a importância, primeiro, da conexão com as nossas, né? Com as nossas raízes. Uma árvore sem raiz, ela é facilmente derrubada. A gente precisa, assim, estar muito ancorado, né? Assim, quem somos nós, de onde viemos. Então, todas essas histórias, né? Que nos atravessam, que nos constituem da cultura popular, são essenciais. Então, nesse módulo, a gente vai se debruçar um pouquinho, assim, sobre tantas manifestações, né, da cultura popular, como o Bumba Meu Boi, o pastoril, né? Pernambuco é um manancial, né, de manifestações riquíssimas. Então, todo mundo tem muitas histórias sobre isso. Isso compõe a história, acho que, de quase todo mundo que vive aqui. Então, não tem autocuidado se não começar por esse espaço, né, de ancestralidade. Ancestralidade e tempo, né? Então, tudo já está, não sei, acho que foi Alex ou o André, agora me perdi um pouco, que estava falando, né, que tudo a gente está tendo um retorno, né? Acho que foi o André que estava falando sobre isso. Acho que também lembrar da cultura popular é fazer esse caminho, que não é de um retorno, mas assim, é uma retomada, uma reconexão, né? Com as nossas coisas que são muito caras, né? Que são criativas. A cultura popular é extremamente criativa, isso para a gente é saúde, né? Então, assim, a gente não entende um processo de arte-terapia que não esteja tanto, né, resgatando isso que nos constitui, que está vivo, porque não é lá atrás, é agora, presente, e de posse disso também invadir a cidade, né? Acho que é muito importante, talvez a gente pudesse, né, fazer algumas ações e pensar nesse modelo online. Já fica uma provocação, um convite agora, né, para a gente pensar algumas intervenções ao longo do país, agora que a gente entendeu a potência da rede, né, a gente pode pensar alguma ação e espalhar ela pelo país, né? E, enfim, é um pouco isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Sim, eu acho que sim. E como a gente precisa se preparar para terminar, talvez a gente volte, né, àquela história do eterno retorno. Vamos voltar para o princípio e lembrar a proposta do André, né? Porque o André já fez essa proposta, né, de uma intervenção, que é essa teia afetiva, né, através das histórias, e que eu acho que é uma ideia realmente muito interessante, muito afetuosa, né? E perfeitamente capaz de unir pessoas pelo Brasil afora ou por outros lugares, de língua portuguesa ou não, né? E, assim, formar uma rede que gera saúde. E eu queria compartilhar com vocês, para a gente encerrar, uma imagem, porque as terapeutas, fundamentalmente, trabalham com imagens, não é assim? Então, pensando nas intervenções urbanas, né, que o pessoal de Pernambuco faz também, aqui no Rio de Janeiro foi feita uma intervenção urbana, quem conhece o Rio, na Avenida Rio Branco, antes dela ser reformulada, né, que ela deixou de ter trânsito, mas a intervenção foi feita quando havia ônibus, táxi, carro, e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de pessoas e muita poeira. Então, era um dos sinais, né, com aquelas dezenas de pessoas, dois grupos de pessoas. De um lado, pessoas segurando uns barquinhos brancos na ponta de um palito de churrasco branco. Do outro lado da avenida, pessoas segurando um barquinho amarelo na ponta de um palito de churrasco. E aí as pessoas de terno, correndo, estressadas, etc., elas eram convidadas a segurar o barquinho e atravessar a rua com o barquinho no alto. Então, foram muitos nãos, né? Foram muitos nãos,
Mas, num determinado momento, uma pessoa aceitou um barquinho branco. E aquilo foi um corte. O corte epistemológico da maluquice. Porque ficou todo mundo olhando a cena, né? Gente, essa criatura, ela é louca. Ela vai atravessar no trânsito carregando um barquinho no alto, um barquinho de papel. E aí a pessoa incorporou a performance e foi caminhando assim com bastante majestade. Aí pronto, ela abriu o portal e aí as pessoas começaram a pegar os barquinhos e a performance era que os barquinhos brancos e amarelos se cruzassem na avenida. Lembrando a Estamira, tudo que a gente imagina, na verdade, imaginem a cena. Então, o trabalho criativo ele é capaz de fazer esse corte contra o processo de adoecimento, abrindo uma brecha e uma fenda para a saúde, para o prazer, para a alegria, para a esperança. E para nós, arteterapeutas, isto está em nossas mãos. Então, vamos lá. A hora é essa. Muito obrigada pela presença de todos que, numa construção coletiva, permitiram que o evento acontecesse. Posso terminar com uma frase? Posso terminar com uma frase que eu acho que resume tudo isso? Há 25 anos atrás, eu fiz o primeiro encontro cultural de médico e estudante de medicina, onde foi feito, então, o alicerce do programa Arte da Medicina. Na época, a melhor poesia foi do meu cardiologista, o chefe da cardiologia, Najib Yazid. E quando Alex falou que a gente está preso, está isso, tudo, me vem imediatamente essa imagem de Najib com o poema que ele ganhou e a frase que dizia, veja como é atual. É preciso voar e, se não houver espaço, voar para dentro de si mesmo, que é o voo maior. Eu acho que isso é que milhares de pessoas estão fazendo no mundo todo. Voando para dentro de si, que é o voo maior. E se puder voar com arte, melhor ainda. Gente, depois disso, nada a declarar. Encerramos. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, beijos. Tchau, Sandra.